Olá para todos, sejam bem-vindos. Jesus tomou a chave da mão do diabo? Que chave é essa? Apocalipse 1 e verso 18: Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Qual o significado chave da morte e chave do inferno? Jesus tomou as chaves das mãos do diabo? E é isso que vamos saber nesse vídeo aqui, o erro de interpretação por parte de muitos. Desde os tempos que eu era criança, eu já via a interpretação errada sobre esse texto aqui. E se gostar, clique em gostei, como sempre, para ajudar a divulgar o vídeo. Essa história é um mito no meio evangélico. Alguns dizem que quando Jesus morreu, ele desceu até ao inferno e tomou as chaves do inferno e da morte que estava em poder do diabo. Alguns pregadores até fazem um teatro. Eles dizem assim: quando Jesus chegou no inferno, os demônios correram e Satanás ficou sozinho. Satanás se abaixou, se prostrou diante de Jesus. Jesus pisou na cabeça dele e tomou as chaves que estavam de posse do diabo. Mas lugar nenhum na Bíblia isso está escrito. Vamos ver qual é a realidade deste versículo aqui. Não é da forma que alguns pensam. O diabo não tem a chave nem da casa dele, que é o inferno. Mateus 25, verso 41, Jesus disse: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja bem, preparado no tempo presente. Ou seja, o inferno já está preparado, foi preparado por Deus para punir o diabo e seus anjos depois do juízo final. E aqueles que viverem na prática do pecado sofrerão a mesma condenação que o diabo e os demônios, sendo lançados no fogo do inferno, no lago de fogo. 2 Pedro 2, verso 4, lá está escrito: E Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas tendo-os lançados nas cadeias da escuridão, no inferno, ficando reservado para o juízo. O diabo não tem a chave nem mesmo da casa dele, onde será aprisionado durante o milênio e depois lançado no lago de fogo. Pronto, que chave é essa que ele tem? Nenhuma. Foi Deus quem fez o inferno para o diabo e seus anjos. Ele não manda em nada. O diabo não tem a chave de nada. E veja que Jesus disse em Apocalipse 1, verso 18, ele disse no tempo presente: tenho em minhas mãos a chave do inferno e da morte. Tenho. Ou seja, ele sempre teve. E ele não disse: e agora tenho as chaves da morte e do inferno. Ele não disse. Ele disse que tem. Sempre teve. Ou seja, ele sempre teve a chave. Jesus tem o domínio sobre a morte e sobre o inferno, pois sempre foi soberano. Ele sempre foi Deus e soberano, e não passou a ser soberano após a sua morte. Vamos ver o significado de chave do inferno e da morte. Chave significa controle, domínio, soberania. Por exemplo, um porteiro de um condomínio ou de uma empresa, ele tem as chaves de tudo ali. As pessoas têm que pedir a chave para ele, porque ele tem o controle, ele tem o domínio. Morte aqui, Jesus venceu a morte para que possamos ressuscitar para a vida eterna. Veja em 1 Coríntios 15, 20, Jesus teve esse direito. Lá diz que Jesus ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem.
No verso 23 diz: primeiro Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Jesus nos deu esse direito de ressuscitar pela sua morte. Então ele tem a chave, o controle da morte e do inferno. Inferno significa que ele tem o domínio sobre o inferno. O diabo não leva quem ele quer para o inferno. Ele leva pessoas que Deus permitiu, pessoas que se voltaram ao pecado e não abriram mão. O diabo não leva quem ele quer para o inferno. Mateus 10, verso 28, nos prova isso com clareza. Jesus disse: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Veja, o homem pode matar o corpo, mas a alma ele não pode fazer nada. Ele não pode lançar a alma de ninguém no inferno. Antes temer a Deus, que pode matar o corpo e fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, o ser humano também tem poder limitado, e Satanás não tem este poder. Porque quem vai lançar as pessoas no inferno não é o diabo, vai ser Deus. Serão lançados pelos anjos na fornalha de fogo ardente, e não pelo diabo, porque o diabo também vai ser lançado. Em Apocalipse capítulo 20 e verso 10 diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta. Ou seja, antes do milênio, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. No final do milênio, Satanás será lançado no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta, e depois disso virá o juízo final, onde os ímpios serão julgados e lançados no lago de fogo, não pelo diabo, pelos anjos. Então o diabo não tem poder nem para levar as pessoas para o inferno. Hoje, no tempo presente, só quando Deus permite. Pessoas que já desprezam o evangelho acabam ficando, nas mãos do diabo, podendo levá-los ao inferno. O destino das pessoas após a morte está nas mãos de Deus e não na mão do diabo. Lugar nenhum da Bíblia está escrito que Jesus tomou chaves que estavam de posse do diabo. Jesus sempre teve as chaves, ou seja, uma ilustração, poder, domínio, controle de tudo, pois sempre foi soberano. E o diabo nunca teve controle e nem domínio de nada, porque Deus está no controle. Então é isso aí, então, obrigado a todos. Se você gostou, dá um cliquezinho em gostei, que não custa nada. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e até o próximo.